Agora em Goiânia, 7h37, de volta, Manhã Sagres. A gente dá sequência aqui no Sistema Sagres de Comunicação com a série de conversas, entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Goiânia. Hoje a gente conversa com o candidato Fábio Júnior da UP, a Unidade Popular. Candidato, obrigado pelo contato com a gente aqui em áudio e vídeo. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Candidato, qual é a avaliação que o senhor faz até agora dessa primeira campanha da Unidade Popular aqui em Goiânia, né? O partido foi criado no ano passado, recentemente, a primeira eleição. O senhor acha que tem conseguido conversar com a sociedade? Um partido que nasce, claro, pequeno, né? Sem tempo de TV na prática, com muito pouco espaço. A gente tem tentado aqui conversar, já é a segunda entrevista que fazemos. Qual é a avaliação que o senhor faz até agora do partido e de como o partido tem conversado com a cidade? Eu acredito que a nível de partido tem sido muito positivo, porque para além do crescimento que o partido vem tendo durante esse período eleitoral, a gente tem atingido setores novos da sociedade, né? Então, a gente teve até uma intenção de votos, né, aparecendo nas pesquisas de uma maneira melhor no início. A gente entende que a gente teve uma caída diante do incremento aí por parte de vários candidatos de muito dinheiro na campanha, recursos que o partido não tem ainda para colocar, e a gente acha que a gente vai, inclusive, recuperar um pouco disso até o dia da eleição. Então, a gente acha que o resultado do partido tem chamado, pelo menos, a atenção do público, de maneira geral, e tem apresentado a unidade popular para Goiânia. Qual tem sido assim a estratégia de campanha? Vocês e o senhor como candidato, enfim, têm feito campanha na rua, eventos de rua, caminhadas, enfim, contato direto, presencial, físico com o eleitor, ou mais pelas redes sociais? Qual tem sido a estratégia? A gente tem avaliado aqui também a questão de candidatos que focam a campanha nas redes sociais, candidato, mas as redes têm aquele problema da bolha, né? Muitas vezes se fala para um grupo ali de pessoas e não se consegue sair dessa bolha. Que tipo de estratégia o senhor tem utilizado aí nessa campanha? Com certeza. Além dessa questão da rede social, que eu acho que cai nessa questão da bolha, a gente tem optado por fazer visitas em bairros e fazer visitas em feiras, né? Então a gente faz caminhadas em bairros, vai apresentando o partido e as candidaturas de casa em casa, e a mesma coisa nas feiras com os feirantes e com os clientes. E aí a gente acaba cobrindo uma quantidade grande de habitantes, porque, enfim, as feiras elas são muito frequentadas aqui em Goiânia, né? Mas aí, logicamente, a gente tem que tomar os cuidados, né? Sempre estar de máscara, levar o álcool em gel, aí cumprimenta uma pessoa, passa o álcool em gel na mão, só para ter uma garantia, evitar cumprimentar, né? Tentar encostar o cotovelo, fazer sempre o possível para tomar a maioria dos cuidados possíveis, né? É uma situação extremamente difícil, a campanha presencial está muito prejudicada, né? E eu acho que isso, inclusive, favorece muito os candidatos que já são mais reconhecidos, que já se iniciaram na frente, né? E a gente tem que lutar aí para conseguir uma abertura na sociedade, conseguir ser ouvido, ser conhecido nesse processo. Candidato, apesar de o senhor não ter o nome de socialismo ou comunismo no nome do seu partido, as pessoas, ou o senhor se apresenta, ou as pessoas o identificam como sendo um candidato de esquerda? Sim, com certeza, porque nossa principal plataforma é uma plataforma de expansão de serviços públicos, né? Então, quando a gente apresenta, diz que a gente está defendendo uma perspectiva popular, enfim, alguns chavões, logicamente, a população entende. Entende que a gente tem uma perspectiva de esquerda e parte de uma lógica de organização, de mobilização da população que é de esquerda. E, às vezes, sim, a gente fala, porque é o lema do partido, né? Unidade Popular pelo Socialismo. Logicamente, não é algo que a gente está sempre falando, mas a gente fala para a população porque basta ler qualquer documento do nosso partido que a pessoa vai descobrir que a gente é socialista, né? E qual que é a percepção das pessoas? Eu pergunto isso porque há uma condenação aí, né, do socialismo e do comunismo pelo grupo do presidente Jair Bolsonaro. A eleição de 2018 foi muito contra
os partidos de esquerda, e o presidente associa hoje, o grupo dele associa quem é comunista ou socialista a ser bandido. E qual que tem sido a percepção da população? Olha, que deu uma pequena travadinha na chamada, mas retornou agora. A gente entende que a população, de maneira geral, ela está bem polarizada, né? Então, tem outra parcela da população que, quando ouve as propostas, reconhece, condena, enfim. E aí a gente tem que fazer um esforço para explicar o que é o socialismo na nossa interpretação, né? Qual que é o nosso projeto socialista para Goiânia. E aí entra toda essa questão da reforma urbana, garantia de emprego e renda, democratização da gestão da prefeitura, enfim, nosso plano de governo. Eu acho que essa questão das fake news, elas potenciaram muito um tipo de ódio para algo que não é incompreendido, assim. As pessoas falam, vocês são socialistas, mas aí se pergunta o que é socialismo, a pessoa vai relacionar isso com questões religiosas, vai relacionar isso com questões como as fake news que aconteceram muito em São Paulo, com relação a questões sexuais, não tem necessariamente nada a ver com economia, não tem necessariamente nada muito a ver com política em si. Às vezes é uma série de preconceitos e dá para conversar com as pessoas para desconstruir. É lógico que com as pessoas que são extremamente bolsonaristas, assim, que são realmente pessoas ortodoxas num tipo de visão, o diálogo é praticamente impossível. Só que com a maioria da população é possível, e aí a gente faz esse trabalho de tentar explicar o que é, né? As pessoas, na minha interpretação, hoje, estão menos preocupadas com isso, porque existe uma condição real, objetiva na sociedade, que as pessoas estarem passando fome, estarem passando por necessidade, então elas querem ouvir coisas mais concretas. Então, todo esse debate ideológico que nessa eleição eu acho que se esvaiu um pouco porque as pessoas querem pragmáticas, né? Querem saber como que a gente vai conseguir melhorar a vida delas. E aí, nessas conversas, quais são as principais questões que o senhor tem ouvido da população nessas conversas? Sim, o que a gente tem acompanhado desde o início das eleições, né? Falta o básico em toda a Goiânia. Então, a gente acompanhou, por exemplo, a situação de diversos CAIs na nossa cidade, onde a população tem ido e tem se colocado para ela que não tem médicos atendendo, né? Não tem insumos básicos para serem distribuídos. Então, a gente acompanhou isso, por exemplo, no bairro, em Campinas, visitando a feira, visitando o bairro. A gente encontrou isso no bairro Goiá também, nas nossas passagens por lá no Novo Mundo. Então, a gente encontra uma Goiânia onde o serviço básico não funciona, não tem funcionado, nem esse lado da saúde, nem por outro lado a questão do CMEIs, muitas mães reclamando que não conseguem, enfim, que tem uma dificuldade enorme todos os anos para colocar o filho no CMEI. E a gente tem uma prefeitura, nessa última gestão, que priorizou fazer grandes obras nas regiões centrais, justificando que era para melhorar a mobilidade da cidade. Só que a gente não vê uma melhora tão grande na mobilidade da cidade, porque, querendo ou não, a cidade ainda é pensada para o automóvel, né? Não é pensada para o transporte coletivo, não é pensada para o transporte alternativo. E a gente acha que a saída para Goiânia passa por esses dois pontos, né? Uma priorização realmente dos serviços públicos mais básicos, do que realmente falta em Goiânia hoje, e uma priorização do transporte público coletivo, né? De um modelo de transporte que seja de massa, que realmente dê para a maioria da população utilizar e que tire carros da rua para desafogar o trânsito, porque resolver mobilidade com expansão de via, com novas construções, é algo que já está chegando no seu limite em Goiânia. As pessoas estão preocupadas com a pandemia ou isso é um problema que já passou? Eu acho que as pessoas ainda estão muito preocupadas com a pandemia, porque, inclusive, é algo que a gente faz, né? Quando a gente vai entregar material, um panfleto ou um santinho, por exemplo, a gente pergunta se a pessoa quer pegar. Algumas pessoas dizem que preferem não pegar por conta da pandemia, que preferem que a gente explique, fale o número do partido, fale quais são as ideias, mas ela prefere não ficar pegando em papéis, enfim, que estão na mão de outras pessoas. Então, existe um cuidado por parte da população que está recebendo. E isso fica mais claro quando a gente vai em casas, porque aí em casas tem pessoas que
explicam, falam, olha, não quero chegar perto do portão para não ter contato, enfim. Então, existe sim uma parcela da população goianiense que ainda está preocupada com a pandemia. Logicamente, né, a gente percebe que grande parte da população já voltou a ter que trabalhar ou nunca parou porque é autônomo. Então, esse caso dos feirantes, por exemplo, estavam pressionando muito para se voltar com as feiras o mais rápido possível. E para eles, né, de certa forma, já tem um novo normal, assim, eles já estão acostumados com uma nova forma de trabalhar, de tocar seu dia a dia. E aí parece que existe certa despreocupação, mas acredito que até com eles ainda existe, porque é muito raro você ver muitas pessoas que não estão com máscara. Geralmente você vê isso em casos de exceção, uma ou outra pessoa sem máscara, em um momento ou em outro, mas a maioria das pessoas tem usado máscara, enfim, tem se esforçado para fazer os procedimentos, né, de segurança. Candidato, um partido, especialmente um partido como o seu, que é programático, em geral sai para as ruas com teses para tentar convencer a população dessas teses e da correção delas. O que o senhor aprendeu na campanha, na rua, que não estava nas teses e que o senhor não sabia sobre a cidade e sobre a política no município? Olha, eu acho que muita coisa, porque o nosso partido ele trabalha, né, a nível programático com questões que são nacionais, enfim, e fazem discussões que são nacionais, né, sobre a situação dos trabalhadores hoje no Brasil e no mundo, sobre como a gente deve lutar para ter uma redução de carga horária de trabalho, para ter uma melhor remuneração. E hoje o que a gente encontra no Brasil, né, dentro dessa questão da crise, da pandemia, é uma situação bem mais complexa. É uma situação com metade da população desempregada, é uma situação com a juventude sem expectativa, querendo ir para a Europa, querendo ir para os Estados Unidos trabalhar. Então a gente tem uma situação bem mais dura hoje do que quando o programa do partido foi construído, né? Então a gente tem que tratar de questões muito mais básicas. Às vezes a gente precisa conversar com o jovem para convencer ele sobre a importância de tentar transformar o Brasil, porque ele já perdeu a expectativa e está querendo ir para os Estados Unidos trabalhar, e na cabeça dele essa é a única possibilidade para ele se dar bem na vida, né? Então a gente discutir, por exemplo, questões mais pontuais e pragmáticas, como uma proposta que a gente tem de criação de um parque tecnológico em Goiânia, com a UFG, o IFG, o Sistema S, é algo, por exemplo, que a gente entende que dialoga com essa juventude hoje que está querendo ocupar vagas de trabalho melhor remuneradas, mas às vezes não tem, seja o curso profissionalizante, seja um incentivo por parte do Estado para inovação na nossa cidade, né? Então a gente tem que criar propostas que dialoguem mais com a realidade, que é a falta de emprego, que é a falta de expectativa do Brasil se desenvolver, que é a falta de expectativa de ter uma qualidade de vida. E aí a gente tem que criar propostas de desenvolver nossa leitura política para esse tipo de situação, né? Que é uma situação bem triste, de certa maneira, para o ponto que a gente chegou, né? E tem se massificado. E aí, como é que um partido que tem uma proposta muito ampla, definida no plano nacional, consegue chegar nesse microcosmo aí? E o que no caso da pandemia, por exemplo, dessa preocupação com emprego, renda, o que vocês propõem para o chão da fábrica? Então, a gente propõe questões que, assim, nem são novas, né? São questões que foram colocadas já no século XX, do ponto de vista prático, do ponto de vista econômico, teórico. A gente propõe que a cidade, né, haja esse investimento nos serviços públicos, que geraria mais postos de trabalho, que haja investimento de infraestrutura na periferia da cidade, saia um pouco do foco o centro e a questão da mobilidade no centro, para privilegiar o transporte público. E leve infraestrutura para a periferia, é algo que gera emprego, tradicionalmente sempre gerou emprego. E, por outro lado, a gente propõe essa questão da modernização, de tentar construir aqui um parque tecnológico, formando profissionalmente, né? Pessoas capacitadas, por um lado, e estimule a inovação pelo outro,
no médio prazo, consiga gerar novos postos de trabalho e transforme a cidade numa referência do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, na criação de novas empresas. Isso é algo que a gente acha que dá para criar boas expectativas para Goiânia. É lógico que as pessoas sempre perguntam, né? Você fala em expandir, em investir, com qual recurso? A gente considera, por um lado, como foi colocado, a melhor utilização do recurso que se tem hoje, na nossa opinião, fica sempre sendo gasto com uma mobilidade que não vai funcionar, porque não prioriza o transporte público. E, por outro lado, a gente acha que a gente precisa de uma reforma tributária, e isso falando de IPTU, seja mais progressiva. A progressividade no IPTU de Goiânia ela já existe, ela não é cumprida. Assim como existe o IPTU verde, que também não é cumprido aqui na nossa cidade. Então, são dois mecanismos que já existem, que podem fazer a prefeitura angariar recursos ou criar descontos, mas, de maneira geral, o IPTU progressivo pode ajudar muito a angariar recursos para a gente conseguir investir. Na nossa opinião, e aí não é só uma opinião de socialistas, né, da esquerda, mas era uma opinião, inclusive, dos liberais no século XX. A gente só sai de uma crise se a gente investir, se tiver investimento público, um investimento público que seja eficiente, que tenha retorno. Foi assim na crise de 29, foi assim nas demais crises. O Estado sempre interviu para se sair da crise. E a nível de prefeitura a gente pode fazer algumas coisas. Lógico que o ideal era que a presidência, né, o Estado também fizesse. Mas a lógica deles hoje, infelizmente, é outra. E essa crise ela deve ser prolongada por conta desse tipo de posicionamento equivocado na economia. Candidato, Sileide, só fazer uma pergunta aqui que é do nosso repórter Samuel Straioto, acompanhando as propostas do senhor. Uma delas é acabar com a ROMU. Se eu não estou enganado, é isso? Acabar com a ROMU? A ROMU é como se fosse uma Rotam da Guarda Municipal, né, da Guarda Civil Metropolitana, rondas ostensivas municipais. Uma guarda, digamos que um batalhão ali diferenciado, que inclusive andam armados, né? Por que o senhor propõe acabar com a ROMU? Certo, sim. A gente entende que, sobretudo a nível de prefeitura, uma guarda, né, que na prática se comporta como uma polícia ostensiva, é um desvio de função enorme e também um gasto de recurso que é desnecessário. Desnecessário por quê? A competência de polícia não é da guarda. Então, assim, a guarda ela tem uma série de limitações quando ela tenta atuar de maneira ostensiva. Para além disso, a gente tem considerado que esse modelo de ostensividade ele não tem funcionado. A gente deve ser sincero, assim, Goiânia e a região metropolitana foi tomada pelo crime organizado nesses últimos anos de governo Caiado e de José Hélito, né? E Marconi Perillo também. Foi esse período de combate às facções, né, ao PCC, ao Comando Vermelho, que essas facções tomaram totalmente a cidade. Cada bairro hoje tem lá sua facção e o governador atualmente tem esbravejado de que foi o aumento da ostensividade que garantiu a segurança. Enfim, na minha interpretação não foi, inclusive tem a ver com o crescimento dessas facções e a ineficiência do Estado em combater essas facções, em combater o crime de maneira geral na cidade, é enorme. Então, é criado todo um teatro de que essa ostensividade que tem funcionado, etc. Mas quando você vê politicamente, financeiramente, esses grupos estão tomando conta da cidade. E aí, a nível de prefeitura, a gente não pode cair nessa pilha de que a gente vai resolver colocando mais arma com os guardas e fazendo isso e aquilo, sendo que o papel da Guarda Municipal deveria ser preventivo, deveria ser mais básico, deveria ser cuidar da população, do patrimônio público, enfim. Algo que, se a Guarda Municipal não faz, não existe outro órgão para fazer. E, sobretudo agora, durante a campanha, a gente recebeu bastante reivindicações de pessoas com relação à utilização de parques, de bosques, de espaços abertos em Goiânia, de que sentem a falta dessa guarda, né, que faça um trabalho preventivo, porque acompanham, às vezes, em parque, em bosques, pessoas ali com comportamento estranho, com comportamentos similares a questões de ou pedofilia, ou pessoas que podem, enfim, cometer algum tipo de loucura em público, enfim, e não se tem nenhum guarda no bosque, no parque, para fazer um trabalho preventivo no sentido de ajudar. Toda a guarda está ocupada nesse trabalho ostensivo, porque acaba que até o batalhão comum entra nessa lógica e acaba se tornando um auxiliar da polícia militar, né, que já não é muito eficiente por conta de toda essa questão
da maneira como a ostensividade é colocada e, enfim, não traz segurança para a população. Então, fundamentalmente, a gente acha que a GCM ela deve ser fortalecida, mas com uma lógica de preventividade, de cuidado da cidade, uma lógica mais comunitária, inclusive que tem apoio da população, não essa lógica que está colocada hoje. Candidato, Cileide Alves, numa última pergunta, mas vou pedir objetividade que o tempo está acabando. São 20 minutos para cada candidato. Sim, Cileide. Não, é porque o senhor falou que para sair da crise precisa de investimento público. Goiânia está fazendo investimento público, é suficiente? Então, eu acho que o investimento público que Goiânia faz é importante. Assim, tem uma coisa que as gestões aqui fazem que é positivo, essa questão das obras, do investimento, é algo que gera emprego, que em alguma medida aquece a economia. Contudo, a gente acha que o foco que é ruim, né? A gente poderia estar investindo hoje nos CAIs, nos CMEIs, na expansão do serviço público, e a gente está priorizando obras em locais que algumas das vezes, inclusive, não eram necessárias, né? Então, a gente só acha que o foco que é dado hoje é ruim ao investimento que é feito. Ok, candidato Fábio Júnior, da UP, Unidade Popular, Partido Novo, disputando a primeira eleição agora nos municípios, né? Eleição municipal de 2020. Obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente em áudio e vídeo. Bom dia e bom trabalho aí nessa reta final de campanha, candidato. Eu que agradeço, acho que o espaço é fundamental, né, para os candidatos conseguirem atingir a população, o modelo eleitoral que é um pouco desigual. E um bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando. Obrigado aqui pela entrevista. Conversa com Fábio Júnior, candidato da UP, Unidade Popular, à Prefeitura de Goiânia.